Bem, então boa noite mais uma vez aí para vocês. Quem eu não dei aí o meu boa noite aí, tá bom? A gente vai continuar aqui a nossa aula, nosso estudo aqui no livro de Apocalipse, tá? Essa aqui, meus queridos amigos e irmãos, é a nossa aula 11, tá? E nós vamos estudar o capítulo 11 hoje de Apocalipse, ok? Então, não se preocupe aí que o nosso curso ele vai ser extenso, tá? Porque o meu objetivo, como eu falei, é que cada aula a gente faça um capítulo. Aí fica melhor da gente localizar a aula ou qualquer dúvida, né? Aí a gente ter esses vídeos dessas aulas com essas explicações. Aí quando você quiser, quando a gente quiser explicação ou rever uma aula de algum capítulo que surgiu alguma dúvida, aí fica bem mais fácil da gente localizar a aula e poder enviar para você, tá? Qualquer momento você pode me pedir a aula que você quiser e quando eu envio para vocês as aulas, ela vai numa playlist, tá? Uma playlist do YouTube, ou seja, tem todas as aulas lá em sequência para você uh, assistir a aula que você quer, tá bom? Então, essa aqui é a nossa aula 11, é o capítulo 11 de Apocalipse que nós vamos estudar, mas antes, como temos visto, em cada aula, a gente precisa lembrar sempre da nossa linha escatológica, tá? Porque, como nós temos falado já há bastante tempo, o livro de Apocalipse ele se torna complicado, difícil de entender, se você começa a ler, começa a estudar o livro sem ter uma base de escatologia, tá? Uma linha escatológica. E aí, o que acontece? Cada igreja tem a sua linha escatológica. Então, nós aqui da Igreja dos Irmãos, nós temos a nossa escatologia, que é a maneira que nós interpretamos as coisas do futuro, né? As profecias, o próprio livro de Apocalipse. Então, nem todos os grupos interpretam da mesma maneira que nós interpretamos. Então, é por isso a confusão, por isso a questão que o livro fica difícil, complicado e tudo mais, tá? Então, sempre eu estou falando isso, porque cada aula você tem aí a nossa visão, sabe para onde nós estamos indo no livro, tá? No livro de Apocalipse, tá? Lembrando que a nossa visão, a nossa linha de interpretação para o livro de Apocalipse é a linha futurista, tá? Então, nós aqui da Igreja dos Irmãos seguimos a linha futurista. O que é a linha futurista? É que a maior parte do livro de Apocalipse, a partir do capítulo 4, para frente, até o último capítulo 22, está para o futuro. Por isso que a nossa linha é futurista, tá? Nem todos os grupos têm essa interpretação. Então, alguns interpretam, por exemplo, o Apocalipse como já cumprido. Ou seja, tudo que está em Apocalipse já foi cumprido no tempo de João, lá no primeiro século. Então, esses são os preteristas, tá? Nós não concordamos com essa interpretação. A interpretação mais popular em relação ao livro de Apocalipse é a interpretação alegórica, tá? Onde quem tem essa interpretação vai interpretar o livro como uma alegoria, ou seja, não literal. E tudo em Apocalipse é uma alegoria, tá? É a luta do bem contra o mal e tudo mais. Nós não seguimos essa linha de interpretação, a linha de interpretação alegórica, tá? Ainda que nós entendemos que há sim alegorias no livro, mas essas alegorias elas são para explicar algo literal que está acontecendo. Eu gostei de uma
posição que estava acompanhando um pastor, e ele tem a mesma posição nossa, né? Ele falou, disse, olha, o que João está vendo é como uma peça de teatro, tá? Onde cada personagem está representando algo lá para o entendimento, né? Por exemplo, quando aparecem os 24 anciãos, tá? O que é os 24 anciãos? 24 anciãos é a representação da igreja, dentro da nossa visão, tá? Então, para nós é a igreja. Então, toda vez que aparece os 24 anciãos, nós lembramos que isso é a igreja que já foi redimida, que já está no céu, tá? Acompanhando tudo lá do céu que está acontecendo, ok? Então, nós cremos que há alegorias em Apocalipse, mas isso é para explicar algo literal. Então, quando aparecer, por exemplo, o dragão vermelho, com 7 cabeças, os chifres e tudo mais, o que é? Não é que é um dragão, um monstro que vai surgir no final, né? Mas que o dragão é o próprio Satanás. Quando aparece a besta que surge do mar, com os seus chifres e tudo mais, não é que é um monstro que vai surgir do mar e tudo mais, mas que isso é uma alegoria sobre um personagem que vai surgir na tribulação, que é o anticristo. Então, sempre tem que ter essa interpretação, ok? Então, bem rapidinho hoje aqui para nós, tá? Essa é a nossa visão. Então, hoje nós estamos no tempo da igreja, o período da igreja, tá? Então, Apocalipse 1 é o passado, é as coisas que viste, tá? Lá no capítulo 1, versículo 19, já aconteceu, que foi a visão de Jesus glorificado na ilha de Pátimo. Capítulo 2 e capítulo 3 é onde nós estamos hoje em Apocalipse, tá? É o tempo da igreja, é a mensagem para a igreja, ok? Então, se você quiser saber onde nós estamos hoje em Apocalipse, nesse exato momento que nós estamos dando essa aula, é capítulo 2 e capítulo 3, ok? É o tempo da igreja. Quando é que o tempo da igreja vai terminar? Com o próximo evento escatológico, que é o arrebatamento. Esse é o próximo evento escatológico. Então, não é pandemia, não é guerra, não é terceira guerra mundial, não é meteoro caindo, não é explosão, não é não sei o quê, né? É o arrebatamento. Enquanto não acontecer o arrebatamento da igreja, tudo que está para frente aqui de Apocalipse não acontece. Não acontece a tribulação, a segunda vinda de Jesus, o Armagedon, o milênio e tudo mais, tá? Então, em acontecendo o arrebatamento, vai surgir um personagem no mundo chamado Anticristo, tá? É o Anticristo, mas ele, claro, não vai dizer que ele é o Anticristo, ele vai surgir como alguém que vai resolver o problema do mundo, porque o mundo vai estar em caos por causa do arrebatamento e outras coisas que vão acontecer, tá? Porque quando a igreja for tirada, muita coisa vai acontecer nesse mundo, tá? Muita coisa vai acontecer nesse mundo. Então, o anticristo ele surge no início da tribulação. Quando é que começa a tribulação? Não fale que a tribulação começa com o arrebatamento. De acordo com a profecia das 70 semanas, a tribulação começa com a assinatura do acordo de paz que o anticristo vai fazer por 7 anos com os judeus, com a nação de Israel, por 7 anos, tá? Nesse momento começa a tribulação. Então, nós que somos pré-tribulacionistas, nós cremos que a igreja não vai passar pela tribulação, que a tribulação é um tempo de purificação dos judeus e os juízos de Deus sobre o mundo, ok? Então, a igreja não passa pela tribulação, a igreja é arrebatada antes. Nem todos os grupos são como nós, pré-tribulacionistas. Então, alguns grupos acham que a igreja entra na tribulação e passa por toda a tribulação aqui e vai ser
redimida na segunda vinda de Jesus, tá? Esses grupos não creem no arrebatamento secreto. Nós cremos no arrebatamento secreto. Nós cremos na volta de Jesus em duas etapas. A primeira no arrebatamento e a segunda, que é chamada segunda vinda em poder e glória depois da tribulação. Ok? Então, a tribulação é um tempo de 7 anos, tá? Divididos em 3 anos e meio iniciais e 3 anos e meio finais. Tá? Entenda bem isso aqui, porque nós vamos precisar hoje para entender esse capítulo 11, tá? Porque a gente vai falar de um evento que é os 3 anos e meio finais, e depois a gente vai falar de uma outra evento que vai acontecer, que está se referindo nos 3 anos e meio iniciais, tá? Então, eu vou dizer para vocês, esse evento é dos 3 anos e meio finais. Esse evento é dos 3 anos e meio iniciais, tá? A gente vai precisar ter esse entendimento aqui, tá? Então, o anticristo surge aqui, ele vai fazer uma falsa paz no mundo, que é o primeiro cavalo dos 7 selos lá, né? Então, o cavalo branco representa a falsa paz, e é bem provável que está se referindo a esses 3 anos e meio iniciais aqui, tá? Vai ser esses 3 anos e meio vai ser um ano, vai ser um tempo em que as pessoas vão enriquecer, tá? Sobrenaturalmente. Vai ter muita coisa acontecendo aqui nesses 3 anos e meio, tá? Porque esses 3 anos e meio, o anticristo vai estar reinando, governando, né? Muita coisa vai acontecer. Prostituição também vai rolar direto, idolatria e tudo mais, nesses 3 anos e meio aqui, ok? Na metade da tribulação, o anticristo vai se revelar como anticristo, ok? A gente vai ver hoje a questão do templo. Aqui ele vai construir o templo, tá? E sobrenaturalmente, podemos colocar assim, ele vai conseguir concluir esse templo nesses 3 anos e meio, tá? Os judeus, só vai cair a ficha para os judeus quando ele entrar nesse templo e profanar o templo, quando ele falar que ele é Deus. É isso que Jesus falou, que Daniel falou sobre o abominável da desolação. Quando ele falou para os judeus, quando vocês virem isso acontecendo, fujam para o deserto, não volte para pegar capa e tudo mais, né? Ai das que estiverem grávidas, olhe para que isso não aconteça no inverno e tudo mais, né? E ele falou, porque haverá um tempo de grande tribulação. Então, está falando desses 3 anos e meio aqui, tá? Então, os juízos de Deus, nós já vimos os 7 selos, tá? Daí nós começamos a falar sobre as 7 trombetas, tá? E você lembra que as trombetas, nós vimos a primeira trombeta, a segunda trombeta, a terceira trombeta e a quarta trombeta no capítulo 8, tá? De Apocalipse. Daí o capítulo 9, nós vimos a quinta trombeta e a sexta trombeta, tá? Que foi tocada, e vimos o que aconteceu. Isso é esse período aqui da tribulação. Então, está faltando a 7ª trombeta ser tocada e ver o que vai acontecer, tá? Então, já adianto que a 7ª trombeta, quando tocar, o que vai acontecer? A próxima série de juízos, que são as 7 taças ou os 7 flagelos, tá? Então, os 7 selos, as 7 trombetas e as 7 taças. Só que desde o capítulo 9, quando o 6º anjo tocou a trombeta, e nós vimos o que aconteceu, os gafanhotos, aquele exército de 200 milhões, daqueles 4 anjos que vão ser soltos, né? Desde lá, a história parou aqui. Não é que parou, né? Mas a revelação de João foi dada assim uma pausa, né? Um intervalo, né?
Por quê? Porque em Apocalipse, alguns capítulos, eles são capítulos de intervalo, tá? Eles são capítulos que explicam algo da tribulação, ok? A tribulação está rolando, tá? Nós estamos aqui na época do sexto anjo que tocou a sexta trombeta, que foi o capítulo 9. Mas o capítulo 10, o que foi o capítulo 10? A aula passada. Foi a visão que João teve do anjo forte e o livrinho. Você lembra, né? A aula passada, capítulo 10. O que é o capítulo 10? É um capítulo de intervalo, é um capítulo que foi colocado ali, né? Uma visão de João sobre aquele anjo, ele tinha um livrinho, e João pegou esse livrinho do anjo e o anjo mandou ele comer, né? E aí, você lembra, o anjo disse, quando você comer esse livrinho, ele vai ser doce na boca, mas amargo no estômago, né? Isso estava se referindo aos próximos eventos para frente, né? Por que era doce? Porque doce é coisa boa, né? O que tá de bom para frente aqui da tribulação? A volta de Jesus, né? Jesus vai voltar e a própria questão do milênio, que eles tanto aguardavam. Isso é doce, né? Mas por que é amargo? Porque antes disso ainda tem as 7 taças para acontecer, né? E muita coisa ia acontecer. Então é como o anjo está dizendo, olha, João, tem coisa boa para frente, mas antes disso tu ainda vai ver coisas ruins, né? Coisas aí te prepara, né? Então esse foi o capítulo 10, a visão do anjo, tá bom? E aí só para concluir que nós vamos ver isso aqui, depois das 7 taças, aí, que é o final já da tribulação, aí Jesus vai voltar com os santos, né? Essa aqui é chamada segunda vinda, e aí ele vai ter a guerra do Armagedon, que nós vamos ver. Então, a guerra do Armagedon, ela acontece depois da tribulação. Claro, o anticristo é derrotado, o falso profeta é derrotado, as nações que vão guerrear nesse Armagedon contra os judeus e contra Cristo, eles vão ser derrotados e eles vão ser julgados. É o chamado julgamento das nações. Tá? Você já viu aquilo, né? Bendito vai separar as ovelhas dos bodes e tudo mais, né? É o julgamento das nações, né? E nesse tempo aqui também Satanás vai ser preso. Por que Satanás vai ser preso? Porque vai começar o milênio. O que é o milênio? O milênio vai ser um período de 1000 anos, onde Jesus vai estar reinando literalmente em Jerusalém, tá? Nossa linha escatológica é chamado pré-milenismo. Nós somos pré-milenistas, ou seja, a volta de Jesus acontece antes do milênio, e o milênio é um tempo literal de 1000 anos que Jesus vai reinar, tá? Pré-milenismo. Nem todos são pré-milenistas. Tem grupos que são amilenistas, por exemplo, os presbiterianos. Os presbiterianos, eles não creem no milênio literal, tá? Eles creem no milênio simbólico, que Cristo já está reinando e tal, e tudo mais. Então, é outra interpretação que eles têm. Ok? Então, depois dos 1000 anos, Satanás vai ser solto, vai ser a rebelião final, eles vão ser derrotados de vez agora, lançados para o lago de fogo, né? E vai acontecer o julgamento do trono branco, que é a ressurreição dos ímpios, tá? Então, todo ímpio que morreu e que vai morrer, desde Caim, desde lá do Gênesis, até o final do milênio, tá? O trono branco, esse ímpio ele vai ressuscitar no trono branco, vai ser julgado, condenado, e vai ser lançado para o lago de fogo, onde já foi para lá o anticristo, o falso profeta e Satanás, né? E aí ele vai ser o horror eterno, tá?
e aí depois disso vem a eternidade, que é o novo céu, a nova terra e a nova Jerusalém, que é a nossa habitação. A gente vai estudar sobre ela, tá? Que é uma cidade que vai descer do céu, que vai ser a nossa habitação, a nova Jerusalém, tá bom? Então, essa é a nossa visão escatológica. É por aqui que a gente interpreta o próprio livro de Apocalipse, tá? Então, onde é que nós estamos no Apocalipse? Nós estamos aqui na segunda metade da tribulação, no intervalo, tá? Olhando alguns capítulos que explicam coisas que vão acontecer na tribulação, tá? Para a gente ter o entendimento. Mas a coisa está rolando direto aqui, tá? Ok? Pergunta? Agora ligue lá seu microfone. Qualquer pergunta sobre isso? Alguma coisa? Uma coisa estranha? Alguma dúvida? Tá tranquilo? Que bom que estão entendendo. Olha, domingo passado eu estive numa igreja dos irmãos e foi pedido para eu falar sobre profecia, apocalipse, final do mundo, aquelas tudo. O que foi que eu fiz? Apresentei esse quadro aqui, né? Foi a palestra que eu dei foi sobre isso, né? Para a igreja lá onde eu fui, mostrando essas verdades aqui, tá? É bom, de vez em quando, eu faço até propaganda, se quiser que a gente vá na igreja e faça essa apresentação, é só comunicar aí, fala com seu pastor aí, e a gente marca um tempo. É bom porque os crentes das nossas igrejas, eles precisam ter essa visão, porque eles têm muito contato, né? Contato com adventista, contato com presbiteriano, né? Contato com outros grupos que não têm essa mesma visão, e aí fica uma salada na cabeça dos irmãos, tá? Então, a gente vai e apresenta aí a nossa linha, a nossa visão, e é bom que eles fazem perguntas, e é muito jóia, tá bom? Tá certo, meus irmãos? Então, se não tem perguntas, tá todo mundo me ouvindo aí, ou eu estou falando só aqui? Tá tudo tranquilo? Estamos. Tá bom. Tá jóia. Ricardo, Oi. e não só assim pelo contato que a gente tenha com outras pessoas de outras igrejas, mas durante a pandemia a gente eu percebi pelo menos na igreja mesmo, que muita gente não tinha, né, esse conhecimento, mesmo sendo da igreja evangélica dos irmãos, mas às vezes não faz o estudo, né, realmente da Bíblia, e eu vi a gente achando que já estávamos na tribulação, né, já dentro da igreja mesmo, eu cheguei a ouvir algumas coisas assim, e as pessoas apavoradas, né, com o que estava acontecendo, e por falta de conhecimento desse capítulo, né, da Bíblia, no caso, né, porque ele é pouco estudado nas igrejas, ele é pouco falado. Isso, o livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse, meu irmão, ele não é para ser difícil. Sim, Quem faz o livro de Apocalipse difícil eu digo, é Satanás. Satanás que não quer, porque aqui está a derrota dele, né? Então, Satanás vai fazer de tudo para as pessoas não lerem, ou pelo menos se ler o livro de Apocalipse é uma salada, é uma confusão na cabeça, tá? O livro de Apocalipse, ele tem que ser um livro como os outros da Bíblia. Eu até falei isso na igreja domingo, eu digo, você tem que ler o livro de Apocalipse, entender o livro como você entende Gênesis, né? Primeiro livro da Bíblia, como você lê Gênesis, entende as histórias e tudo mais, assim tem que ser o livro de Apocalipse. E não tem que ser um livro, é muito difícil o livro de Apocalipse, eu não entendo, eu não leio. Muitos crentes fazem isso, né? Mas é exatamente por causa da confusão e da ação de Satanás sobre os crentes para que eles não leiam e não compreendam o livro de Apocalipse. Porque se você entende isso aqui, você internaliza essas coisas, você fica tranquilo, né? Não é pandemia que vai destruir o mundo, não é terceira guerra, não é asteroide, não é doença, não é nada. É isso aqui que vai acontecer no futuro. Tá? Não precisa ser vidente, não precisa
ser pai de santo, nem nada, para a gente saber o futuro. Não, tá lá. O futuro é isso aqui. Não vai escapar disso aqui, tá? Não vai chegar ET no disco voador para levar todo mundo. O pessoal não vão para Marte viver, ainda que o cara tá querendo viver em Marte. O pessoal não vão morar na Lua. O pessoal não vão morar não sei aonde, outro planeta. Nada disso, tá? O futuro é isso aqui. É isso aqui que está para frente, ok? E aí, como a irmã falou, quando a gente conhece isso aqui, pronto, tranquilo, meu irmão. Vamos entrar, então, no capítulo 11. Oi, pode falar. Não tenho pressa, não. Pode. Não só na pandemia, isso aí acontece, mas também no tempo da política. Política. As igrejas se dividem. É verdade. A gente viu uma bala na nossa igreja, entendeu? Na nossa igreja, entendeu? No tempo da política. Então, isso tem que tomar cuidado com relação a isso. Isso eu sempre digo, isso foi triste e vergonhoso, meu irmão. O que aconteceu nas igrejas, nas nossas igrejas, irmão brigando com outro irmão, ficando com raiva por causa de político, por causa de homem. Só lembra o que Paulo falou, né? Vocês não sabem que a gente vai julgar o mundo, né? Aqui, junto com Cristo, né? E vocês ficam brigando por causa de besteira, que os caras já estão até lá, né? É igual o pessoal que briga por time e se mata por time, né? E pelo jogador. Aí o cara, quando vê, já está no outro time rival e tudo mais, né? Então é perspectiva, né? Perspectiva que a pessoa não tem do futuro, do que vai acontecer e tudo mais, né? Irmãos, Deus é soberano sobre tudo isso aqui, tá? Nada disso aqui está fora dos planos de Deus. Tanto é que ele já deu direitinho o que vai acontecer. Vai acontecer isso, depois isso, depois isso, depois isso, depois isso. Pronto. Tá? É isso. Então, será que vai acontecer mesmo? Bem, se tudo está sendo cumprido desde de Gênesis, será que esse finalzinho não vai ser? Claro que vai, né? E essa é a nossa esperança, tá bom? Bem, mas vamos entrar aqui no capítulo 11, tá? Então, olha só. De novo, o capítulo 11, assim como o capítulo 10 e o capítulo 7, é um capítulo de intervalo. É um capítulo que explica algo que vai acontecer na tribulação, tá? É um capítulo de explicação. Na verdade, o capítulo 10, capítulo 11, que nós vamos ver hoje, o 12, o 13 e o 14, tá? São capítulos de explicação do que vai acontecer. E o capítulo 17 e 18 também, tá? Por exemplo, o capítulo 17 vai falar da religião que o anticristo vai criar aqui nesse tempo da tribulação. A religião, uma só religião. Na verdade, aqui no meio ele vai dizer agora é uma só religião, que é a grande meretriz, quando a gente for ver lá, né? Então, no capítulo 17. Capítulo 18 vai dizer como ele vai administrar esse tempo sobre a questão da economia. Uma só economia, uma só moeda. As pessoas vão enricar nesse período aqui, mas depois vão se lascar no segundo período, né? Então, é o capítulo 17, capítulo 18, ok? Então, vamos lá. Capítulo 11 é capítulo de explicação. Então, vamos lá. O que é que tem no capítulo 11? Versículo 1. João diz assim, foi-me dado, quer dizer, foi dado para João, um caniço semelhante a uma vara. E também me foi dito, dispõe-te e mede o santuário de Deus, e seu altar, e os que naquele adoram. Tá? Então, primeiro entender aqui o que é a visão. Então, diz que foi dado para João esse caniço semelhante a uma vara, tá? Então, entenda esse caniço semelhante a uma vara como algo para medir,
É como se fosse um metro hoje. Você sabe aquela fita métrica, né? Que a gente mede as coisas. Então, lá no tempo, eles mediam com um pedaço de pau, um caniço e tudo mais, tá? Então, esse caniço, essa vara que foi dada para João, era para medir. Para medir o quê? Dispõe-te e mede o santuário de Deus. Ok, então preste bem atenção. O que acontece? Deixa eu voltar aqui esse quadro. Olha só, no início da tribulação, quando o anticristo aparecer, ele vai fazer um acordo com os judeus de 7 anos de paz, que ninguém vai mexer com os judeus, que ele vai... tudo aquilo que é de direito da nação de Israel, ele vai fazer, tá? O que é muito importante para um israelita, para um judeu? Coisas que ele considera como sagrado para ele, tá? Bem, para o judeu tem várias coisas. Por exemplo, a lei é sagrada para eles, né? A lei, os 10 mandamentos e tudo mais, tá? O que mais é sagrado para ele? A terra é sagrada para eles, tá? Jerusalém é sagrada para eles, a cidade santa, a cidade de Deus, por isso que eles sempre deram a vida para recuperar a cidade, né? Quando a gente estuda a história do cristianismo, tem uma coisa que a gente estuda que são as chamadas cruzadas. Já ouviu falar nas cruzadas? O que foram as cruzadas? As cruzadas foram as guerras para reaver Jerusalém, porque os muçulmanos, eles, na história, eles tomam Jerusalém, aí o povo vai, que já era a igreja católica, né, organiza as cruzadas, que é para tomar Jerusalém, aí eles tomam Jerusalém, aí depois de um tempo os muçulmanos, né, os turcos e tudo mais, eles vêm, pegam Jerusalém de novo, aí fica nessa briga, né? Por quê? Porque para o judeu a terra deles é sagrada, tá? E outra coisa que é muito valioso para o judeu, que eles não têm mais hoje, o que é? É o Templo. templo. O templo deles, tá? O templo para os judeus é sagrado, ok? Então, olha só. Quem foi que construiu o primeiro templo para os judeus? Vamos lá. Panorama do Antigo Testamento agora. Salomão. Foi Salomão. Salomão. Salomão foi quem construiu o primeiro templo. Você sabe a história, né? Primeiro eles tinham o tabernáculo, que eles ficavam andando, desmontando aquilo para cima e para baixo, né? O que tinha dentro do tabernáculo quando eles montavam, que eles levavam para cima e para baixo? A Arca. Arca do Conselho. Isso, a Arca da Aliança, a Arca do Conselho, a Arca do Testemunho. O que tinha dentro da arca, você sabe? As tábuas do 10 mandamentos. Tinha as 2 tábuas, na verdade tinha 3 coisas dentro da arca. Bora lá, bora ver se vocês iam ganhar esse prêmio. E a Era o maná. árvore de Arão que floresceu. Exatamente, né? Dentro da arca tinha as tábuas da lei, aquelas tábuas que Deus deu para Moisés com os 10 mandamentos. Tinha também um potezinho com o maná, que foi aquilo que Deus alimentou eles por 40 anos no deserto, né? E também tinha aquela vara de Arão que floresceu, aquela confusão lá de Arão com o pessoal lá, tá? Mas especialmente era a lei, né? Então, o tabernáculo, ele guardava a arca, tá? Quando eles andavam. Só que depois, Deus mandou eles construírem o templo, tá? O templo não era para fazer culto, ritual e tudo mais, né? Não é como o templo de Salomão, lá do Edir Macedo, lá em São Paulo, para fazer culto, para fazer tour, você paga para andar lá dentro. Não, o templo, aliás, o templo nem era tão grande, né?
Porque o templo, ele tinha, na verdade, dois compartimentos só, né? Tinha a primeira, quando você entrava no templo, você tinha o quê? Você tinha o chamado Santo dos Santos, né? Onde o sacerdote entrava lá para fazer a, a questão do incenso, né? Não era sacrifício, o sacrifício era fora, né? Não era para sujar o templo lá dentro, então era o incenso e tudo mais, né? Foi lá que o pai de João Batista, como era o nome dele? Zacarias. Zacarias, recebeu a visita do anjo lá, né? Para dizer para ele que João Batista ia nascer, né? Então, esse era o Santo dos Santos. Agora, tinha lá no interior o Santíssimo Lugar. Aliás, o Santo Lugar e o Santíssimo Lugar, exatamente. E lá dentro ficava a arca. E o que era a porta que dividia um e outro? Era a cortina, né? O véu lá que se rasgou quando Jesus morreu, né? Então, ninguém entrava ali para dentro. Só quem entrava lá era o sumo sacerdote, uma vez por ano, para fazer expiação. Aí tinha toda aquela história que se ele morresse e tudo mais, aquela história toda que a gente sabe, tá? Mas esse templo de Salomão, ele foi um templo feito de ouro, um templo bonito, a coisa mais bonita na época era o templo, tá? O templo de Salomão. O que aconteceu com o templo de Salomão? Ele foi Destruído. destruído. Quando é que o templo de Salomão foi destruído? E provavelmente foi aí que a arca sumiu, né? Foi destruído por quem? O templo de Salomão. Por Nabucodonosor. Nabucodonosor, quando invadiu Jerusalém, levou cativo. Ele destruiu o templo de Salomão. Tá? Então, o templo de Salomão não existe mais. O filme que vocês vê aí, né, que os caras acham o templo de Salomão furado, né? O templo de Salomão foi destruído. Aí o que aconteceu? Eles foram lá para o cativeiro, né? Quando eles voltaram, depois de 70 anos, eles reconstruíram o templo novamente. Veio um Zorobabel, né? Então, Zorobabel veio de lá para reconstruir o templo. E o que aconteceu quando eles terminaram o alicerce do templo? Você lembra o que aconteceu? Quando eles reconstruíram só o alicerce. Você ouviu? Você já leu lá que os jovens... Muitos sacrifícios. Os velhos choravam. Isso, os velhos choravam e os jovens se alegravam. Por quê? Porque os velhos viram o templo de Salomão, né? Isso. E eles ficaram tristes, porque nem se comparava aquele novo templo. E os jovens que não viram ficaram alegres, animados e tal, e tudo mais, né? Ok, então o templo foi reconstruído, houve toda uma situação, eles pararam por 15 anos a construção, e depois reconstruíram, e aí, finalmente, o templo de Zorobabel foi reconstruído, tá? Reconstruído. Aí a história de Esdras, que vem também para ornamentar o templo, voltar os sacrifícios e tudo mais, né? E aí o que aconteceu? Esse templo de Zorobabel, que não era o templo de Salomão, ele vai ficando ao longo dos anos e dos séculos. Quando chega lá em Jesus, na época de Jesus, o templo estava lá. Aquele templo. Só que esse templo, na época de Jesus, ele já tinha sido ampliado e embelezado. E se tornou uma das maravilhas do mundo na época de Jesus, era o templo dos judeus. Quem fez isso? Quem fez isso foi Herodes, o Grande. Tá? Herodes, o Grande, vou colocar assim, para fazer
uma média com os judeus, ele sabia, ele queria apoio dos judeus, ele sabia que para os judeus o templo era importante, não o que ele fez? Ele ampliou o templo, ele tornou o templo uma das maravilhas do mundo. Então, na época de Jesus, o templo era chamado Templo de Herodes, tá? Porque ele ampliou aquele templo, ok? Aí você lembra que tem até uma coisa profética sobre esse templo, né? Que Jesus vai passando e o discípulo diz: olha, Jesus, esse templo é muito bonito, né? Que coisa bonita e tudo mais. O que Jesus fala? Jesus faz uma profecia em relação ao templo. Ele diz o quê? Não ficará aqui... Aquele lugar não vai ficar pedra sobre pedra. Pedra sobre pedra. Ou seja, ele disse, olha, é bonito sim, mas eu vou dizer, não vai ficar aqui pedra sobre pedra. Vai ser tudo destruído. E quando é que aquele templo foi destruído? Você sabe? No primeiro século? Um ano muito importante no primeiro século, quando a gente estuda história do cristianismo. É o ano 70. Tá? O ano 70, ou seja, uns 40 anos depois que Jesus já tinha assunto aos céus, o ano 70, o templo ele foi destruído, tá? Destruído por Roma, tá? O imperador era um homem chamado Vespasiano, e ele enviou seu filho, que era o general do seu exército, chamado Tito. E Tito foi lá e destruiu o templo no ano 70, cumprindo assim a profecia de Jesus, de Mateus 24. Tá? Então, olha só, desde o ano 70, o templo nunca mais foi construído ou reconstruído. Desde lá. E os judeus, eles sabem que há profecias em relação ao templo. Eles sabem que no futuro o templo vai ser reconstruído para eles, ok? E vai voltar os sacrifícios e tudo mais. Tudo aquilo que eles faziam lá no Antigo Testamento e até o ano 70, eles vão voltar a fazer. Eles sabem disso. Então, hoje, você pode buscar aí na internet, né, os sites, eles já têm tudo preparado para quando o templo for erguido. Hoje, nossos dias, ele já sabe quem são os sacerdotes, tem um site que eu vi que ele já tem até as louças do templo, tudo preparado, ele já tem, só está faltando o templo, só está faltando a construção do templo, tá? Aonde é que o templo foi construído? Qual é o local exato do templo? O local exato do templo lá em Jerusalém. Hoje em dia, o que tem no local onde está construído o templo? Tem aquela mesquita, aquela coisa dos muçulmanos lá, né? Os muçulmanos, sabendo das profecias, eles construíram aquela como é que fala? Eu esqueço o nome daquilo, tipo de ouro, uma redoma de ouro dos muçulmanos, né? Então, essa briga lá e tudo mais. Alguns dizem que eles erraram o local, que não é lá que é o local do templo, né? Onde o templo vai ser reconstruído. Mas, enfim, o que eu quero dizer com tudo Ricardo, isso? Oi, Ricardo, é uma cúpula. Cúpula, né? Tem um nome lá que dá lá. O Domo da Rocha. Isso, Dumo da Domo, Rocha, né? Isso, exatamente. Ou abóbada da rocha. Isso, a abóbora da rocha, que é uma coisa dos muçulmanos. Então, os muçulmanos construíram aquilo exatamente, ou pelo menos alguns já descobriram hoje que não era o local do templo, mas eles acham que era lá, e eles construíram a coisa lá, né? Então, olha só, há essa promessa do templo. O templo ele vai ser reconstruído na tribulação. Ele não vai ser reconstruído agora, tá? Porque
porque ele vai ser reconstruído depois do arrebatamento. Depois do arrebatamento, tá? Então, olha só. O anticristo, aqui no início da tribulação, para pegar esse apoio dos judeus e fazer esse acordo, ele vai construir o templo, tá? O templo. Agora, por que eu digo que é uma coisa sobrenatural? Porque tudo nesse tempo aqui vai ser sobrenatural, é uma outra dispensação, tá? Ele vai conseguir construir esse templo em 3 anos e meio, tá? O templo de Herodes levou quanto tempo? Você sabe quanto tempo levou para Herodes não construir o templo, mas ampliar o templo? Eles até falaram de Jesus, né? 40 anos. Lembra daquela história que Jesus falou assim, destruir este santuário e em 3 dias eu o edificarei, alguma coisa, né? Aí os judeus pularam. Que tu vai construir em 3 dias? Mas isso levou 46 anos, alguma coisa isso, não me lembro, né? Mais de 40 anos. E tu diz que tu vai reconstruir em 3 dias, mas ele estava falando dele, né? Da morte dele e tudo mais. Quer dizer, levou 40 anos para Herodes ampliar o templo e tudo mais, né? Aqui o anticristo vai levar 3 anos e meio, tá? A gente sabe disso, por quê? Porque na metade da tribulação, o que o anticristo vai fazer? Ele vai entrar nesse templo e vai profanar o templo. Então, se ele vai entrar no templo, profanar o templo, é porque o templo já vai estar construído, ok? Bem, rapaz, essa aula de hoje vai demorar, se prepare aí. Deu para entender a questão do templo? Então, é por isso que ele fala aqui, né, que era para João medir o templo, o santuário. Esse santuário de Deus é o templo que vai ser construído pelo anticristo na tribulação, tá? Então, era para ele medir o templo, era para ele medir o altar é o altar do sacrifício, que ficava fora do templo, para fazer o sacrifício, e os que nele adoram. Agora, quem adora a Deus no templo? São os judeus. São os judeus, tá? A ideia de medir é a ideia de juízo, tá? É a ideia de juízo. Ou seja, Deus ia trazer julgamento sobre o templo, sobre aquele templo da tribulação, sobre o seu altar, porque iria cessar os sacrifícios, e sobre os judeus, porque eles iriam ser perseguidos, vão ser perseguidos ali. Então, essa é a interpretação aqui sobre essa questão de medir o templo, tá? Deu para entender? Olha o versículo 2. Aí ele disse, mas deixa de parte, ou seja, não mede, tá? O quê? O átrio exterior do santuário. O que é o átrio? Tá até aqui, já dei até aqui a dica, né? O átrio é o pátio, tá? É o pátio. É o lado do pátio, de fora do templo, tá? Então, ele diz, olha, não mede a parte de fora do santuário. Por quê? Não meças, né? Não mede. Por quê? Porque foi ele, quer dizer, o pátio, dado a quem? Aos gentios. Ok? Aos gentios. Então, essa parte de fora foi dado para os gentios. Isso está falando no tempo da tribulação. Não perca aí o fio da meada para você não perder a interpretação. Aí diz, estes quem? Os gentios, lá na tribulação, por 42 meses. 42 meses. Agora eu vou perguntar para você, quanto tempo é, em anos, 42 meses? O que você acha? Fazendo um mês bíblico que é de 30 dias. Sabe quanto isso vai dar? 3 anos e meio? 3 anos e meio.
42 meses significa 3 anos e meio. Ok? Aí a gente precisa saber se ele está falando se é dos 3 anos e meio iniciais ou se ele está falando dos 3 anos e meio finais. Vou já dizer para vocês, ok? Mas ele disse o seguinte, olha, João, não mede o santuário, aliás, o átrio, porque ele foi dado para os gentios. E esses gentios, por 3 anos e meio, calcarão. Calcarão é pisar, ou seja, profanar. Calcarão aos pés a cidade santa. Isso significa que os gentios, naquela época, desses 3 anos e meio, que a gente vai já ver se é iniciais ou finais, eles vão pisar na cidade santa e templo, ou seja, eles vão profanar a cidade santa. Ok? Os 3 anos e meio, os 42 meses que está falando aí, são os 3 anos e meio finais, tá? Porque o que vai acontecer na metade da tribulação, o anticristo vai se declarar Deus, tá? Vai exigir adoração, ele vai profanar o templo, e claro, quem estiver seguindo ele, que são os gentios aqui, eles vão fazer bagunça no templo. Não só no templo, mas na própria cidade de Jerusalém. Deu para entender? Uhum. Irmãos, é só isso que é a informação sobre o templo. Isso é só para dizer que o templo vai ser construído na tribulação e que depois dos 3 anos e meio ele vai ser profanado pelos gentios. É só confirmando aquilo que as profecias já falam sobre isso. Jesus falou sobre isso nos próprios evangelhos, tá? E as profecias. Tá certo? Uhum. Bem, é só esses 2 versículos, tá? Que fala sobre o templo na tribulação. Claro que a gente for olhar para as profecias, aí a gente vai ter mais informação e tudo mais. Aí o versículo 3 é um outro assunto. É uma outra situação que vai acontecer na tribulação, que são as 2 testemunhas, as famosas 2 testemunhas, tá? Tem muita interpretação sobre essas testemunhas aqui, tá? Por exemplo, alguns acham que essas 2 testemunhas não são literais, não são pessoas, não é 2 velhinhos, tá? Alguns dizem que as 2 testemunhas é o Antigo e o Novo Testamento. Tem uma interpretação dessa aí. Outros falam que é a igreja, tá? Então, não concordamos com nenhuma dessas interpretações. Para nós, as 2 testemunhas são realmente 2 pessoas, provavelmente judeus, que vão surgir, e a gente vai ver aqui, no início da tribulação. Ok? Então, esses 2 velhinhos aí, eles vão surgir no início da tribulação. Quando surgir o anticristo, para fazer a bagunça que ele vai fazer, para enganar o povo, vai surgir essas 2 testemunhas. E o que essas 2 testemunhas vão fazer? Eles vão pregar aqui nesses 3 anos e meio iniciais da tribulação. Só que a pregação deles vai ser uma pregação que o mundo não vai gostar. Porque o mundo vai estar seguindo quem? O anticristo. O mundo vai estar seguindo o anticristo. O anticristo vai dar tudo que as pessoas querem. Dinheiro, riqueza, prostituição, vida de pecado, tudo vai rolar de tudo aqui nesses primeiros 3 anos e meio aqui. E esses 2 vão surgir pregando contra o pecado dessas pessoas aqui. Então, eles não vão ser populares, tá? Mas também eles não vão ser como os pregadores de hoje. A gente vai ver. Porque
esses dois pregadores, ninguém vai mexer com eles. Hoje em dia, se o pregador prega contra o pecado e ninguém gosta, o pessoal escurraça, né? Joga pedra, dão vaia e tudo mais. E com esses dois não vai acontecer isso, a gente vai ver. E quem mexer com eles vai sofrer, tá? Isso é nesse período aqui, meus irmãos. Preste bem atenção. Nós somos dispensacionalistas. O que é dispensacionalista? Cremos que cada época é diferente da outra época. Época da igreja, tá? Deus não está dando nova informação, nova revelação. Por isso que nós não cremos em revelação, tá? Porque para nossa época, Deus já deu toda a informação que nós precisamos através de Cristo, através da Bíblia. Mas nessa época aqui vai ser outra época. E vai voltar, provavelmente, nova informação, vai voltar os milagres espetaculares, tá? E coisas que a gente vai ver que vai acontecer aqui, que é uma outra dispensação, e não a nossa dispensação. Só uma deixa aí para você entender como a gente interpreta a coisa. Porque o pentecostal pode dizer assim, mas olha lá em Apocalipse, como os homens faz cair fogo do céu, abriu o mar e tudo mais, né? Só que o pentecostal, ele não é como nós pensamos dessa maneira, né? Então, para eles, tudo é uma coisa só, né? Para nós, não. Cada dispensação é uma maneira diferente de agir, ok? Isso chama dispensacionalismo. Então, vamos lá. As duas testemunhas são pessoas mesmo, são dois homens, tá? Que vão surgir, dois velhos, dois anciãos. Eu creio que são judeus, e eles vão surgir no início da tribulação e vão pregar. Então, olha só. Darei a minhas duas testemunhas que profetizem, ou seja, que preguem, por quanto tempo? 1260 dias. Olha lá. No versículo anterior, nós vimos 42 meses, que é 3 anos e meio. Aqui ele está falando 1260 dias. Quantos anos você acha que é 1260 dias? A mesma coisa, 3 anos e meio, não é não? É a mesma coisa, os 3 anos e meio. Tá? Então, lá ele botou em meses, aqui ele botou em dias. Se você for fazer a conta, 1260 dias vezes 30 dias, que dá um mês, vezes 3 anos e meio, vai dar certinho 3 anos e meio. Ok? Então, esses 3 anos e meio aqui são os 3 anos e meio iniciais da tribulação. Ok? Então, a história do templo e dos gentios que vão pisar por 42 meses é daqui do meio para o final, tá? As duas testemunhas é dos 3 anos e meio iniciais para o meio. O ministério das duas testemunhas é só esses 3 anos e meio aqui, 1260 dias. É o tempo do ministério deles. Ok? Por 1260 dias. Aí, outra coisa sobre essas testemunhas. Alguns acham que esses dois, primeira opção, que a gente encontra por aí de interpretação. Alguns acham que é Enoque e Elias. Por que Enoque e Elias? Porque foram os dois que não passaram pela morte. Então, Enoque foi arrebatado lá em Gênesis, andou com Deus, Deus o tomou para si, né? E o Elias que subiu numa carruagem de fogo. Então, alguns acham que é Enoque e Elias, tá? Quem foi que apareceu na transfiguração lá com Jesus? Moisés e Elias. Moisés e Elias. Alguns acham que é Moisés e Elias. Enoque. O Enoque. Não, a tá? pessoa fala Enoque e Eliseu.
Alguns acham Elias, que né? Elias, Eliseu Enoque e Elias, também. porque eles não morreram na Bíblia, né? Eles foram arrebatados. Quem não morreu foi Enoque e Elias, que foram arrebatados. Eliseu morreu, né? Pois é, Fez não, até Elias, sim, Elias. Eu troquei o nome. Eliseu fez até um milagre depois de morto, né? O cara encostou no osso dele e viveu, olha só. Enfim, mas olha só, então as opções, Enoque, Elias ou Moisés e Elias, tá? Nenhuma dessas interpretações está correta, ok? A gente vai ver que a confusão é mais com Elias e Moisés, tá? Só que como é que você vai interpretar? É que o ministério dos dois, no início da tribulação, vai ser um ministério como o de Elias e como o de Moisés. Coisas que eles vão fazer que Elias fez e coisas que Moisés fez, tá? Por isso é a confusão. Então, o ministério, a maneira certa de você falar é o seguinte: são dois personagens que vão surgir no início da tribulação, e o ministério deles vai ser como o de Elias e de Moisés. A gente vai ver aqui, tá? Mas não é que é Elias e Moisés. Nós não cremos em reencarnação, tá? Ok? Então vamos lá. Olha só, vestidas de pano de saco. Vestidas de pano de saco, tá? A roupa desses aqui não tá aqui, né? Mas quem é que andava vestido de pano de saco na Bíblia, no Antigo Testamento? Elias, tá? Elias. O que simbolizava quando o profeta andava vestido de pano de saco? Ou seja, não tinha uma roupa lá. O que simbolizava isso? Tristeza, luto. Era tristeza, né? Por que Elias andava de pano de saco naquela época? Era para demonstrar a tristeza, o luto dele por causa do pecado da nação, tá? Pecado da nação. Então, essas duas testemunhas, elas vão andar de pano de saco por causa da situação do povo aqui vivendo nesses 3 anos e meio iniciais da tribulação, que é uma tristeza. Pecado vai rolar solto, porque o anticristo vai promover isso, né? Então é por isso que eles já vão andar dessa maneira, pano de saco, ok? Como Elias. Aí fala, são estas as duas oliveiras, tá? E os dois candeeiros, que se acham em pé diante do Senhor na terra. Isso aqui vem de uma profecia lá de Zacarias, tá? O livro de Zacarias fez uma profecia que no final dos tempos iria aparecer esses dois homens que seriam como oliveiras. Oliveiras é uma árvore. O que dá a oliveira dá? Para que servia a oliveira? O fruto da oliveira? Óleo, né? Era Tirar o óleo. óleo. Tirar o óleo. Óleo, inclusive naquele contexto de Zacarias, representava o quem? O Espírito Santo, Espírito. tá? Era o Espírito Santo. Então, óleo, geralmente óleo, videira, não, videira é mais Israel, né? Mas o óleo da oliveira é a questão do Espírito Santo. Isso quer dizer o quê? Que esses dois, eles são cheios do Espírito Santo. Zacarias mesmo já disse isso, era profecia bem antes, né? E candeeiros você sabe que é para iluminar, né? Os dois candeeiros aqui, que é para iluminar. Então, o que isso quer dizer? Zacarias diz que esses homens, quando eles aparecerem, eles vão ser cheios do Espírito Santo e eles vão servir para iluminar como candeeiro o mundo, tá? O mundo. Então, isso vem lá da profecia de Zacarias. Ok? Essa é a explicação aqui do versículo 4. Pregador deveria ser assim, né? Hoje em dia, né? Ser cheio do Espírito
e como candeeiro para iluminar. É totalmente o contrário. Além de não ser cheio do Espírito, não ilumina nada, né? Só traz trevas. Mas, enfim, vamos lá. Versículo 5. Olha só. Se alguém pretende causar-lhe dano, ou seja, se alguém mexer com esses dois, o que que diz que vai acontecer? Sai fogo da sua boca e devora os inimigos, tá? É bem provável que isso seja literal. Mas como é que isso vai acontecer? Sair fogo da boca desses dois? Parece que é isso mesmo, né? Eles vão ter esse poder de produzir fogo. Quem é que tinha esse poder no Antigo Testamento? Elias ou Moisés? Elias. Elias, né? Elias tinha esse poder de fazer cair fogo do céu. Você lembra? Tem 2 episódios que ele fez isso, né? Quando o cara vai chamar ele, né? Homem de Deus, desce daí. Aí o que ele disse? Se eu sou homem de Deus, que caia fogo do céu e te consuma tu e os teus soldados, né? E caiu fogo e matou todo mundo, né? Aí o Acabe mandou outro cara atrás de Elias, né? E Elias estava lá em cima da montanha sentado, né? E o cara chegou, homem de Deus, desce daí. Aí ele disse, se eu sou homem de Deus, que consuma tu e os teus soldados. Nem lembro quantos eram, né? Depois você me fala aí, né? 50. Aí morreram. Era 50, né? Era. Se eu sou homem de Deus, que consuma tu e os teus 50, né? Aí morreram. Aí já tinha sido quantos? Os 50 e mais os 12, 102 pessoas mortas já com fogo, né? Aí o Acabe disse, mandou outro, né? Só que esse outro foi mais esperto. Você lembra o que aconteceu? Ele chegou lá com Elias, já com toda humildade, olha, sabe como dá para tirar com a gente, por favor, não faz cair fogo, não quero morrer, eu e o meu, né? Aí ele disse, tá bom, pedindo assim com educação, eu vou, né? E Elias foi lá com ele, lá com o Acabe lá, que estava mandando buscar, né? Mas ele tinha esse fogo, né? Esse poder de mandar fogo, né? A outra foi lá no desafio lá dos profetas de Baal, né? Lá no Monte Carmelo, né? Aquela história lá. Então, esses dois, eles têm esse mesmo poder. Se quem mexe com eles, eles vão pregar, e quem zombar deles, eles faz cair fogo, sai fogo da boca e devora os inimigos, como diz aqui, né? Aí diz, sim, se alguém pretende causar-lhe dano, certamente deve morrer. Então, eles vão matar muito nego lá, que vão se meter a besta com esses dois pregadores aqui, tá? O que mais eles vão fazer? Versículo 6. Eles têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que profetizarem. Quem é que teve esse poder também de fechar o céu? Elias, né? Você lembra que ele orou para que não chovesse, e não choveu por 3 anos e meio, depois ele orou de novo e voltou a dar chuva, né? Então, esses homens, eles vão profetizar, eles vão ter esse poder, né? Então, imagina se eles chegam aqui em Belém, na época da chuva, né? E eles querem pregar, e então eles mandam fechar o céu e a chuva para, né? Eles vão ter esse poder de fazer isso quando estiverem pregando. Chuva não vai ser impedimento para eles pregar, ok? O que mais? Tem autoridade também sobre as águas, olha aí, para convertê-las em sangue. Quem é que fez isso? Elias ou Moisés? Moisés. Moisés, a primeira praga do Egito, lá no Egito, né? Converter em sangue. Tá vendo que é por isso que eles pensam que é Elias e Moisés, mas é o ministério deles. O poder que eles têm é como daqueles homens, que eles fizeram, né? Agora, eu não sei converter, por que eles iam fazer isso, né? Converter em sangue, né? Talvez chegar num lugar aí para pregar e o cara se meter a besta e dizer, tá bom, então eu vou fazer o rio de vocês ficar com sangue, né? Então, na verdade, eles vão perturbar o mundo nesses 3 anos e meio aí, né?
bem como ferir a terra com toda sorte de flagelos, tá? Moisés fez isso, né? As 10 pragas lá, tantas vezes quanto quiserem. Então, os homens vão ser do poder mesmo, né? Ok? Agora, versículo 7 diz o seguinte: quando tiverem, então, concluído o testemunho que devem dar, ok? Ou seja, a gente já sabe que o ministério deles vai durar quanto tempo? 3 anos 1.260 dias, ou seja, Dias. 3 anos e meio. Então, nesses 3 anos e meio iniciais da tribulação, ninguém vai tocar neles. Quem quiser se meter a besta com eles, eles matam, eles fazem o que eles quiserem. Mas quando tiver concluído o testemunho dele, olha o que vai acontecer. A besta que surge do abismo pelejará contra elas aqui as duas, né, testemunhas, e as vencerá, e além de vencer, ainda vai matar. Bem, a besta que surge do abismo, a gente ainda vai estudar no capítulo 13. Mas a besta que surge do abismo é o anticristo, tá? Então não é que é um monstro igual esse do desenho aqui e tal e tudo mais, tá? A gente vai estudar sobre ele no capítulo 13, mas isso aqui é o anticristo. Quer dizer, no início da tribulação, quando esses dois surgirem e começar a pregar e perturbar a vida do anticristo e das pessoas, eles vão ficar tentando matar e acabar com esses dois, mas eles não vão conseguir. Eles só vão conseguir isso no final dos 3 anos e meio iniciais. Por quê? Porque vai estar concluído o testemunho dele. Então, veja que tudo que o anticristo faz na tribulação é tudo com a permissão de Deus. Então, o anticristo, na metade da tribulação, vai pelejar, guerrear, brigar com esses dois, e eles vão ser mortos pelo anticristo. Mas tudo está nos planos de Deus, ok? Muitos usam esse texto para dizer o seguinte: olha, meus irmãos, eu só posso morrer quando tiver concluído o meu testemunho. Cuidado com isso, viu? Esses eram as 2 testemunhas aqui, tá? E aí o cara se joga na frente do carro, não, porque ainda não chegou a minha hora e eu não vou morrer, e morre, né? Então, é as 2 testemunhas, é esse o contexto lá, ok? Era o tempo que eles tinham para profetizar. O que vai acontecer a gente já falou disso, lá no capítulo 7 de Apocalipse. Você lembra que o capítulo 7 é um outro intervalo que fala da grande multidão na terra, tá? Que é os 144 mil judeus. Então, é bem provável que aqueles homens que vão se converter na tribulação, aqueles 144 mil judeus, se convertam com a pregação dessas 2 testemunhas, tá? E aí, quando eles morrerem, esses 144 mil é que vão estar pregando na tribulação. Lembra que eles são protegidos na tribulação, porque eles têm o selo de Deus. E lembra que o gafanhoto não podia tocar neles, né? O gafanhoto lá do capítulo 9, porque eles são protegidos para pregar. E nenhum deles vai morrer, tá? Bem, elas vão morrer aqui na metade da tribulação. Aí fala, e o seu cadáver, quer dizer, o cadáver dos 2, ficará estirado na praça da grande cidade. A grande cidade aqui é Jerusalém. Jerusalém, hoje, é a cidade santa, né? Não é a Terra Santa? Só que naquela época, o anticristo vai bagunçar tanto a cidade santa, que é hoje, que esse texto diz que espiritualmente ela se chama o quê? Sodoma e Egito.
tá? Onde também o seu Senhor, que é Cristo, foi crucificado. Então está falando de Jerusalém, mas ele nem falou Jerusalém, como dizia o seu Bill, ele apelidou Jerusalém nessa época de Sodoma e Egito. Por que Sodoma? Qual era o grande problema de Sodoma? Você lembra da história de Sodoma e Gomorra? Qual era a bronca de Sodoma? Imoralidade. Fizeram muito mal. Era o mal, imoralidade. Olha, eu não vou falar aqui, mas você pode pesquisar na internet. Coloca assim, o que é sodomia? Sodomia. Homem com homem. Exatamente, é a imoralidade. Deixa eu ver. Homem com homem. Não posso falar aqui, senão o YouTube bloqueia na hora, né? Esse termo. Mas é o homossexualismo. É homossexualismo. Tá? Você lembra que os homens lá de Sodoma, quando os anjos entraram na casa do Ló, né? Do Ló? De Ló. Eles foram lá. Cadê os caras? Cadê esses louros de olho verde? Eles querem o anjo, né? Traz eles aqui para fora. O que eles queriam fazer? Bater Abusar neles? dele. Diz que Queriam eles abusar deles. abusar sexualmente. A palavra traduzida lá de abusar era uma coisa feia, tá? Era a coisa da sodomia. Na verdade, eles queriam ter relações sexuais com aqueles anjos, com aqueles homens. O que Ló disse? Não façam isso, eu tenho 2 filhas virgens aqui, eu dou para vocês, façam o que vocês quiserem com elas. Eles aceitaram? Não. Não. Eles queriam os homens, né? Então, sodomia, a Sodoma era terrível, Sodoma e Gomorra, né? Mas você imagina Ló, né? Levou toda a família dele para o meio de uma cidade dessa só por causa da ganância, e se deu mal depois, né? Mas imagina que Jerusalém, na época aqui da tribulação, vai estar assim. Porque o anticristo vai promover o homossexualismo, a prostituição, descaradamente na Cidade Santa. O povo Já não está já quer tudo isso? caminhando para isso, né? Tudo caminhando para isso. O povo não quer isso? O povo quer isso, né? O mundo quer isso. E o anticristo vai dar isso para eles. Por que Egito? Qual era o problema do Egito? O problema do Egito era a idolatria, tá? A idolatria. Então, quando ele diz que Sodoma e Egito, é porque Jerusalém, naquela época, vai ter muita idolatria, como o Egito, adorando vários deuses, que o anticristo vai liberar tudo isso. Não, pode adorar aí, né? Na verdade, o que o anticristo vai fazer, a gente sabe isso lá do capítulo 17, né? O anticristo ele vai deixar todo mundo adorar quem quiser. Quer macumbeiro? Pode adorar que não tem problema. É espírita? Pode invocar os mortos. Adorar os ídolos, os santos? Pode fazer tudo isso. Cada um está liberado a religião, né? Só que na metade da tribulação, o que ele vai fazer? Ele vai criar uma religião só. Uhum. Ele vai criar uma Vai religião se só. declarar Deus. E vai se declarar Deus, né? Mas a gente vai estudar isso lá. Então, o que acontece? Ele só está falando que quando as 2 testemunhas foram mortas, né? O cadáver vai ficar estirado na praça da cidade. Olha só, né? Então, imagina isso, né? E aí, esses 2 eram pregadores de Deus que estavam pregando contra o pecado para as pessoas se converterem. Vai ter gente que vai se converter? Vai. Os 144 mil vão se converter, outros vão se converter na tribulação. Lembra da grande multidão do capítulo 7 que chega no céu? Vão se converter também, tá? Mas claro que a grande maioria, o mundo no geral, não vai
gostar deles, né? Tanto é que o versículo 9, olha só, então muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações, quer dizer, todo mundo, vão contemplar os cadáveres das duas testemunhas, né? Por 3 dias e meio. Aqui é 3 dias e meio, literais mesmo, tá? E não permitem que esses cadáveres sejam sepultados. Olha só, a humilhação, a profanação que vai ser em relação a esses 2 homens que vão pregar na tribulação. Eles não vão, eles vão contemplar. É uma coisa interessante, né? Isso vai acontecer lá em Jerusalém, nessa época. Como é que as pessoas vão contemplar os cadáveres das duas testemunhas? Na televisão. Essa mensagem, há uns 100, 200 anos atrás, imagina o povo estudando esse capítulo há 100, 200, 300 anos atrás. O que eles iam pensar? Eles dizem, como é que os caras vão morrer lá em Jerusalém e eu aqui do meu Brasil vou conseguir ver isso? Né? Como é que o cara ia pensar lá, né? Será que vão lá, vão bater fotografia, não sei se tinha, né, e trazer, né? Imagina como eles pensam. Hoje em dia a gente sabe, né? É fácil fazer isso, né? Pela internet, pela TV. Satélite, internet, acontece o negócio lá em tempo real, né? Você vê como a coisa vai caminhando para as profecias bíblicas. Porque isso é uma profecia que está para o futuro, que vai se cumprir, né? Aí eu digo para você, a gente pode dizer que é o satélite? Se acontecer agora, a gente fala que sim, né? Mas se for daqui a 100 anos, 200 anos, qual vai ser essa tecnologia? Vai ser uma tecnologia mais avançada. Mais avançada. Ei, você já ouviu um negócio que está rolando aí chamado multiverso? Sim. Já ouviu do multiverso? Sim. O que é o multiverso? É um ambiente totalmente virtual que você entra dentro desse ambiente e faz tudo. Né? O pessoal entra lá, cria o seu avatar. O que é o avatar? É o seu, é a maneira que você quer ser reconhecido dentro desse ambiente, desse mundo virtual, né? Sabe lá como não vai ser isso, né? Se for mais para o futuro. O que eu quero dizer com isso? Nunca afirme. É por causa dos satélites. Mas se for daqui a 500 anos, a tecnologia vai estar bem avançada, né? Holograma, se teletransportar, sei lá, tanta coisa que pode vir aí para o futuro, né? Mas o certo é que João disse que todo mundo, no mundo todo, vão contemplar o cadáver desses 2 pregadores de Deus que foram mortos pelo anticristo lá em Jerusalém por 3 dias e meio. E eles não vão deixar ninguém sepultar esses homens lá. Já pensou como isso, né? E olha só a reação do mundo. Os que habitam sobre a terra, naquela época, se alegram por causa deles, porque eles foram mortos e vencidos, né? E eles vão realizar, né? Realizarão festas, enviarão presentes uns aos outros, porquanto esses 2 profetas atormentaram os que moram sobre a terra. O mundo todo vai ficar em festa quando aqueles 2 forem mortos. Olha só como é que vai estar o estado desses 3 anos e meio iniciais ali na tribulação. Porque diz que eles atormentaram. Por que eles atormentaram? Porque eles vão pregar contra o pecado deles, contra a vida de luxúria deles, Ricardo. Né? Contra a vida de imoralidade deles. Sim, pode falar. É igual como Acabe chamava
né, o profeta lá de perturbador de Israel, né? Exatamente, o Elias, né? Perturbava porque perturbava a vida dele, perturbava a consciência dele. Mas o que era que Elias falava contra o pecado dele, né? Principalmente com a mulher que ele E pegou, me lembra né? muito A essas duas Jezabel. testemunhas. Exatamente, né? Então, eles não vão gostar desses dois, porque esses dois vão pregar contra o pecado, vão pregar, com certeza vão dizer, olha, vocês estão sendo enganados por esse homem aí que vocês estão pensando que é o Messias, esse é o anticristo, né? Não, mas ele dá tudo para nós e tal, olha como a gente está rico, né? Porque o mundo todo vai ficar bilionário naquela época, né? Olha, irmãos, eu digo graças a Deus, né? Porque quem sabe se a gente tivesse nessa época, a gente não ia aceitar a marquinha rapidinho, né? Você fala assim, mas às vezes por besteira a gente abandona Deus, imagina, naquela época. Por isso que vai ser complicado se converter ali, né? Quem quiser ficar... Eu preguei na igreja sobre isso, né? Estava falando dessa parte. Aí a senhora disse, quer dizer que ainda tem uma chance, né? Se acontecer arrebatamento, eu não for salvo, e eu posso me converter na tribulação. Eu disse, olha, poder pode, mas o negócio não vai ser fácil, não. Né? Mas é o pensamento, né? Mas eles vão se alegrar, né? Vai ser, parece Natal, né? Vão enviar presente um para o outro, vai ser uma festa mundial por causa daqueles, né? Que vão morrer. Olha como vai estar o mundo. Aí o versículo 11 vai acontecer o seguinte, mas depois de 3 dias e meio, um espírito de vida vindo da parte de Deus, neles penetrou e eles se ergueram sobre os pés, e aqueles que viram sobreveio um grande medo. Então imagina, né? Está todo mundo em festa, o mundo todo está em festa, contemplando a morte daqueles 2 pregadores na tribulação. De repente, depois de 3 dias e meio, eles ressuscitam, né? Eles ressuscitam. E, como diz na apostila do seu Bill, né? O copo de cerveja vai cair da mão do povo quando eles olharem, né? Aquilo lá, né? Eles se erguendo, né? Sobreveio grande medo. O medo aqui pode ser da questão da ressurreição, mas pode ser o medo de que, rapaz, lá os homens ressuscitaram, lá eles vão perturbar a gente de novo, né? Vim falar do nosso pecado, vim falar do anticristo, né? Então, mas eles ficaram com medo, né? E aí fala, e as 2 testemunhas ouviram grande voz vinda do céu, dizendo, subi para aqui, né? Como foi lá no capítulo 4, né? Com João, sobe para cá. E diz, e subiram ao céu numa nuvem, e os inimigos as contemplaram, né? Foram ressuscitados. O trabalho deles foi pregar nesses 3 anos e meio iniciais. O fruto desse ministério deles é os 144.000 que ficaram, que se converteram, né? E agora eles vão para o céu, né? Que legal, né? E aí fala, naquela hora, houve um grande terremoto e ruiu a 10ª parte da cidade, 10ª parte da cidade de Jerusalém, e fala que morreram neste terremoto 7.000 pessoas, tá? 7.000 pessoas. Ao passo que as outras que ficaram, que não morreram, ficaram sobremodo aterrorizadas. E olha o que acontece. E deram glória ao Deus do céu. Olha, parece que finalmente a ficha começa a cair para alguns, né? Então, diante de toda aquela cena, terremoto, pessoas morrem, quem escapa diz, é Deus que está fazendo isso, né? E deram glória a Deus. Não diz se eles se converteram. O fato de darem glória a Deus não diz, né? Alguns acham que sim, outros acham que não, enfim. Mas parece que aqui eles já começam a reconhecer que é Deus, né? As coisas lá. É como lá no 6º selo. Você lembra no 6º selo? Sol negro, lua vermelha, estrelas caindo do céu, terremoto, tsunami, e as pessoas o quê?
correndo para baixo das montanhas, pedindo para a montanha cair sobre eles, por quê? Para eles se esconderem, fugirem da ira de Deus Pai e de Cristo. Então, é interessante, o ímpio, ele reconhece Deus, ele reconhece o juízo de Deus, ele reconhece que ele está apanhando por causa do pecado dele, mas ele não se arrepende, ele não se arrepende. Você lembra o final do capítulo 9? Depois dos gafanhotos, depois daquele bando de demônios matando 1/3 da população, mas mesmo assim, como diz lá, eles não se arrependeram dos assassínios, da prostituição, da imoralidade, da idolatria, de nada disso. Mesmo assim, eles não se arrependem. Né? Uhum. Interessante, né? Aí fala, passou o segundo ai, ou seja, a sexta trombeta. Eis que sem demora vem o terceiro ai. O que é o terceiro ai? Você sabe que essa história de ai é aquela águia, como fala lá, né? Que provavelmente era um anjo, falando os 3 ais no céu, né? Então, o primeiro ai é a quinta trombeta, o segundo ai é a sexta trombeta, e o terceiro ai é a sétima trombeta. Ok? E o que é a sétima trombeta? São as 7 pragas, tá? Aliás, são as 7 taças, ok? Vamos lá. Esses próximos versículos aqui, na verdade, é só um tempo de adoração, mas veja bem, não é ainda a sétima trombeta, tá? A sétima trombeta só vai aparecer lá no capítulo 16, que são as taças, tá? Aqui é como se fosse um prelúdio para aquilo, né? Porque diz, o sétimo anjo tocou a trombeta. Por que o sétimo anjo? Porque desde o capítulo 9, só 6 anjos tinham tocado a trombeta. Agora o sétimo anjo toca a trombeta, tá? E aí quando o sétimo anjo toca a trombeta, houve no céu grandes vozes, tá? Dizendo, o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Ou seja, a partir da sétima trombeta já começa o processo da volta de Jesus e do milênio, e do novo céu e nova terra. É isso que ele está falando aqui. Não é que já vai acontecer isso, mas que já está no processo, tá? Ou seja, essas vozes lá no céu, grandes vozes, já começam a reconhecer que já está chegando o fim. No caso aqui, o fim da tribulação, e depois a volta de Cristo, milênio, novo céu, nova terra. Vamos lá. Aí o versículo 16. E os 24 anciãos, quem são os 24 anciãos? Segundo a nossa interpretação aqui. A igreja. Representa a igreja. Então, esses somos nós. Então, quando a gente vê o sétimo anjo tocar a trombeta, olha o que a gente vai fazer. Os 24 anciãos que se encontram sentados no trono, a igreja, diante de Deus, o que a gente vai fazer? A igreja prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus. Por quê? Porque a gente vai reconhecer que já está no fim. A gente não está estudando isso aqui, né? A gente vai, então, lá lembrar do que a gente estuda em Apocalipse, né? Aí, né? E a gente vai reconhecer isso, reconhecer que, olha, já está chegando. E a gente vai, por causa disso, se prostrar e adorar a Deus, né? E a gente vai dizer o quê? A igreja. Graças te damos, Senhor, Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passastes a
Reinar. Reinar. Quando é que Cristo vai reinar? No milênio. Milênio. Né? Então, nós vamos reconhecer que a partir desse ponto já está chegando o tempo de Cristo reinar. E a gente vai dar graças ao Senhor por isso. A gente vai lembrar aí da aula de Apocalipse, né? E vai ver isso acontecendo. Olha, às vezes a gente pensa, Apocalipse parece, na cabeça de alguns, é filme de ficção, né? O que é ficção? É algo ali que não é real. Mas vai acontecer isso. E a gente vai lembrar, e a gente vai dar graças a Deus, e vai saber, passartes a reinar, já está no processo, daqui para frente. É final da tribulação. Mas como o anjo falou, ainda tem o amargo no estômago, que são as 7 taças ainda, tá? 18. Na verdade, ainda é a gente falando, né? Na verdade, as nações se enfureceram. Interessante que isso vem lá de Salmo 2, né? Por que se enfurece as nações, né? Então, a gente vai lembrar, né? Lembrar do Salmo 2. As nações se enfureceram. Por que se enfureceram? Está falando das 2 testemunhas, né? Que pregaram, se enfureceram com elas, né? Ali. Chegou, porém, a tua ira. Chegou a tua ira, o tempo determinado para serem julgados os mortos, já vai vir o julgamento dos mortos, né? No caso aqui, quando a gente fala isso, a igreja, a gente já vai ter sido julgado. Então, ele está falando, provavelmente, aqui, os santos da tribulação, os santos do Antigo Testamento e até os ímpios, né? Já vai chegar, já chegou o tempo deles serem julgados agora, né? Para se dar o galardão aos teus servos, né? Veja que, dentro da visão futurista, isso não está falando da igreja, está falando talvez o que é a palavra galardão? Galardão significa recompensa. Né? Eu creio que servos aqui está falando dos judeus. Então, a recompensa para os judeus é o quê? O reino. É o milênio. Lembra que a nação de Israel não espera ir para o céu. O judeu espera ir para o milênio. É isso que ele espera, tá? Então, galardão, para mim, aqui seria a recompensa dos teus servos, que seriam os judeus, seria o milênio, né? Os profetas, até falando, né? Aos santos e aos que temem o teu nome, tanto pequenos como grandes, e para destruíres os que destroem a terra, não é isso que está falando aí? É. Quer dizer, a igreja vai reconhecer que chegou o tempo do reino, né? Os que temem o teu nome, os santos, os profetas, né? E também os que destroem a terra, que é o juízo de Deus. Porque lembra que a tribulação é o juízo de Deus sobre o mundo, né? Uhum. O mundo destrói a terra, né? Destrói a natureza, mas um dia eles vão pagar por isso, e vão pagar onde? Na tribulação. É lá que eles vão pagar. Certo? E o versículo 19. O versículo 19 é uma coisa meio estranha, tá? Mas olha só a interpretação. Abriu-se então, depois disso que falou, o santuário de Deus. Agora preste atenção. Que se acha no céu. No céu. Isso parece ser um contraste com o primeiro santuário na terra, do início do capítulo. Ok? Então, no início do capítulo, tinha um santuário na terra, que era o templo que o anticristo vai construir para os judeus. Sim. Profanado. Aqui é o santuário de Deus que está no céu. Aí ele diz, e foi vista a arca da aliança.
no seu santuário. Tá? E depois disso sobreveio relâmpagos, vozes e trovões, terremotos e grande saraivada. Saraivada lembra que isso é chuva de pedra, né? É. Então, olha só, o que esse versículo está falando aqui? Esse versículo está falando do que vai acontecer para frente. É coisa boa ou coisa ruim para o mundo? Daqui para frente? Ruim ainda. Ruim. Porque ainda tem as taças. As taças. Então, quando aparece o santuário no céu e a Arca da Aliança, a interpretação é a seguinte, é que os juízos que vêm pela frente, eles são juízos santos. Eles são baseados na santidade de Deus, né? O santuário e a Arca da Aliança aparece, aí diz que sobreveio, depois que aparece, sobreveio relâmpagos, vozes e trovões, ou seja, coisa ruim. Então, esses juízos, eles são baseados na santidade de Deus, por isso que aparece o santuário e a arca. Essa é a interpretação que a gente tem aqui. Eu sei que é uma interpretação, é uma imagem adventista aqui, né? Porque o adventista tem a... Como é o nome da doutrina lá? Cadê? Vocês que já foram adventista. Sobre o santuário, né? Para o adventista tem essa questão do santuário, que Jesus está lá e fazendo a expiação, né? Ele entrou em 1844. Você sabe essa história, né? Os adventistas... 1844 foi quando eles marcaram a volta de Jesus, né? E todo mundo se preparou para a volta de Jesus em 1844, que foi uma má interpretação de um camarada de uma profecia lá de Daniel. Só que chegou em 1844, Jesus não veio, né? E para não frustrar o povo e não acabar com aquele movimento chamado adventista, uma certa senhora chamada Ellen White disse o seguinte: olha, o homem, ele na verdade não errou a volta de Jesus, né? E era, como era o nome do homem? William Miller, alguma coisa como isso, né? Ela disse, ele não errou. Jesus na verdade saiu do céu. O que ele errou é que Jesus não viria na terra. Jesus foi para o santuário. Ele saiu do céu e entrou nesse santuário, e lá ele está fazendo a expiação dos pecados do mundo. Ou seja, para o adventista, Jesus está nesse santuário, escrevendo todos os atos do mundo para depois julgar o mundo. Eu esqueço como é o nome dessa doutrina, né? Doutrina do santuário, da expiação, uma coisa assim. Tá? Faz tempo que eu não deixei o adventismo, mas é isso, né? Por isso que essa imagem é bem adventista, essa imagem aqui, tá? Mas a ideia da arca, é como eu falei, é para dizer que os juízos de Deus que vêm pela frente, eles são juízos santos, são baseados no caráter santo de Deus. Porque vai vir coisa pesada para frente. E, na verdade, só vai aparecer no capítulo 16. A gente ainda tem alguns capítulos de intervalo ainda. Tá certo? Então é isso, meus irmãos. O capítulo 11, então, tem esses assuntos para nós entendermos um pouco mais sobre a tribulação. A questão do templo, a questão das duas testemunhas, tá? A questão de que o anjo toca a trombeta, mas ele não vai falar o que vai acontecer, ele só falou que tocou a trombeta e houve esse reconhecimento da igreja para o que vai acontecer, e esse último versículo que é para falar que os juízos de Deus é baseado no caráter santo de Deus, que tudo que vai acontecer é Deus fazendo, e não é uma simples punição por vingança para o mundo, mas é a questão da santidade de Deus. Deus é santo e tem que punir o pecado, tá? Ele vai fazer isso na tribulação, de maneira geral.
Alguma pergunta sobre esse capítulo? Algum detalhezinho a mais? Comentários? Tudo ok? Bem, se não tem nenhum comentário, nós vamos encerrar aqui o capítulo 11 e na próxima aula a gente entra no capítulo 12, que ainda é um capítulo de explicação. Só que o capítulo 12 é uma explicação mais geral. A gente vai ver aí, a gente conta toda a história, desde Jesus, nascimento de Jesus, até o final do tempo. Então, o capítulo 12 é uma explanação, mas bem geral, assim, que a gente vai ver, que é a história da mulher e o dragão, né? Quem é a mulher? Lá tem várias interpretações. Será que é Maria? Será que é a igreja? Será que é Israel? Será que é uma mulher mesmo? Quem é a mulher do capítulo 12? Mas nós vamos ver isso na próxima aula, tá? Quando estudarmos o capítulo 12, tá bom? Que Deus nos abençoe.